Você conhece o mito de Sísifo, o rei que foi penosamente punido por enganar os deuses? Qual a sua punição? Ele tinha que rolar uma grande pedra morro acima e ver sempre seus esforços ir por água abaixo, porque quando ele estava quase alcançando, a pedra rolava e ele tinha que fazer tudo novamente, por toda a eternidade. Que tortura, não é mesmo? Mas se a gente parar para pensar, nós também temos isso na nossa vida. Por que todas as resoluções de ano novo são deixadas de lado ano após ano? Por que pessoas que fazem dieta sofrem sempre com efeito sanfona? Por que, ao adquirir novas habilidades em um workshop, em um curto espaço de tempo, os nossos velhos hábitos retornam? Estamos sendo torturados e nos punindo? Aí que está a questão. É uma punição auto-infligida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Eliana Freitas, sou consultora para MEIs e microempresas de negócios de gastronomia e hoje eu vou falar sobre inteligência positiva desse autor que é um psicólogo maravilhoso, Shirzad Chamine. Eu vou ler aqui a contracapa sobre o autor para vocês conhecerem. Shirzad Chamine é presidente do CTI, a maior organização de treinamento de coach do mundo. O CTI treinou coaches e gerentes da maior parte das 500 maiores empresas da revista Fortune, assim como docentes das faculdades de administração de Stanford e Yale. Proeminente conselheiro de executivos, Shirzad foi coach de centenas de diretores executivos e de suas equipes. Antes de presidir o CTI, ele era CEO de uma empresa de software. Sua experiência inclui estudos de doutorado em neurociência após um bacharelado em psicologia, um mestrado em engenharia elétrica e um MBA em Stanford, onde dá aulas. Bom, então vamos lá. O que é a inteligência positiva? Inteligência positiva é a indicação do controle que você tem sobre a sua mente e o quanto que ela age a seu favor. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você tem uma reunião muito importante amanhã, que vai definir o seu futuro, do seu trabalho, e você se prepara, estuda, faz um relaxamento antes de dormir. Essa é a sua mente amiga, trabalhando a seu favor. Mas, em contrapartida, se às 3 horas da manhã a sua mente te acorda, te relembrando mais de 100 vezes de todas as consequências e os perigos de você não se sair bem na reunião, essa é sua mente inimiga. Ela está agindo contra você. O autor, no seu estudo, ele desenvolveu o QP, que é o quociente da inteligência positiva. É uma pontuação em percentual, ou seja, percentual de tempo. O tempo que você passa pensando positivamente contra o tempo que você passa se sabotando ou pensando negativamente. Então você pode ter um QP muito bom ou um QP muito baixo. Isso vai influenciar em tudo na sua vida, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, nos seus resultados. Porque é a forma como você está agindo perante todas as situações e dificuldades, desafios que aparecem para você. Ele chegou a uma ideia muito interessante, que existe um vórtice. O que é vórtice? É um redemoinho, né? Um furacão. E quando você vai analisar o seu QP, existe uma chave que muda aos 75%. O que quer dizer isso? Quando você consegue atingir um QP de 75%, ou seja, 75% do seu tempo você está agindo a seu favor, a sua mente está como sua aliada, nesse número existe uma chave que vira. Acima dos 75%, o vórtice funciona subindo, ou seja, sua positividade, sua maneira de ver as coisas pelo cérebro positivo, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o cérebro que ele chama de cérebro QP, você trabalha com esse vórtice te puxando para cima. Se você está abaixo dos 75, 74, 73, 72, existe um vórtice te puxando para baixo, que são os seus sabotadores agindo, ou seja, é o seu cérebro sobrevivente. Então você trabalha sempre no alerta, na negatividade. Então agora vamos entender o cérebro. O que eu estou falando? Como você chega nesse número? Como você descobre o seu QP? Inclusive, eu vou colocar aqui um link para você fazer
a pesquisa do seu QP. É uma pesquisa rápida que você responde em 5 minutinhos e você descobre qual o seu nível. E é interessante que esse nível, ele é mutável. Nós não somos, nós estamos, principalmente quando nós falamos de emoções e comportamentos. Então, às vezes você está num momento muito difícil, desafiador, e você fizer a pesquisa, pode ser que seu índice dê muito baixo. Se você tiver de férias, sem nenhum desafio a enfrentar, com tudo mais tranquilo, pode ser que seu índice dê mais alto. Você tem sempre que estar fazendo e acompanhando. Ao longo desse vídeo, nós vamos falar dos dois lados do nosso cérebro, positivo e negativo, e como fortalecer o positivo e enfraquecer o negativo. O que a gente estava falando sobre você fazer a sua pesquisa, tenha sempre ela de forma recorrente, em momentos mais desafiadores e em momentos mais tranquilos, para você ir se analisando e fazendo os exercícios para fortalecer o cérebro positivo. Então vamos lá. O cérebro, que a gente chama de sobrevivente, ele é o tronco cerebral, mais o sistema límbico, é o nosso lado primitivo, é o hemisfério primitivo. E ele lida com a sobrevivência, está sempre em alerta, lutando ou fugindo de possíveis perigos. E o cérebro, que o autor chama de cérebro QP, é o cérebro que trabalha no lado direito e ele lida com emoções, energia, sentidos, intuição. Ele tem o córtex pré-frontal medial, mais o conceito de empatia, que é o que ativa em você a empatia de você com você mesmo, com outras pessoas e com a natureza. É você observar a si próprio, observar a natureza, usar a sua intuição, os seus sentidos, ao invés de estar sempre em alerta contra o perigo. Você está em desenvolvimento para o seu crescimento, para ver outras perspectivas de crescimento. Então, essa é a diferença entre o cérebro sobrevivente primitivo e o cérebro que ele chama de QP. No cérebro sobrevivente atuam os sabotadores e no cérebro QP atua o seu sábio. A marca do cérebro sobrevivente é a reação de lutar ou fugir. Um brilhante projeto da natureza. Essa reação muda instantaneamente e as prioridades do cérebro e do corpo para sobreviver ao perigo iminente. O que acontece? Nossos olhos reduzem a visão periférica e se concentram na origem do perigo ou no caminho de fuga. Então, você não percebe nada que está ao seu redor, você consegue focar somente na sua fuga. Todas as funções não essenciais do cérebro e do corpo são reduzidas e o sangue é direcionado aos músculos maiores do coração e dos membros, permitindo uma fuga rápida. Ou seja, ele vai economizar energia em todo o resto do seu sistema para focar somente na sua fuga. Então, além de reduzir o foco do corpo, a reação de lutar ou fugir também reduz o foco da mente. E é sobre isso que nós estamos falando, deste perigo de você estar reduzindo a sua mente. Para prever e escapar do perigo em detrimento de outras funções. Em particular, ela ativa os seus agentes sobreviventes da mente, que são os seus sabotadores. Ativar os sabotadores diminui o acesso aos poderes do sábio, que são mais voltados para o desenvolvimento do que para a sobrevivência. Acontece que isso é uma coisa ancestral. Isso era quando a gente precisava realmente fugir de feras e viver desafios muito, muito fortes. Hoje, a gente não tem mais isso, mas o nosso DNA entende que sim. Então, esses sabotadores, por isso que a gente entende como sabotadores, eles não são mais necessários. E eles insistem em estar lá, colocando você com medo, inseguro, com culpa, com medo da crítica externa. Então, esse é o problema dos sabotadores. Quais são os sabotadores? Ele classificou 10. O principal é o crítico. Nós temos um crítico e ele é universal. Todo mundo tem esse seu crítico. E os outros 9, você tem uns mais fortes e outros mais fracos, dependendo da sua condição de vida, do como você se desenvolveu e da sua personalidade. Vamos falar sobre os outros 9. Existe o insistente, tem a necessidade de perfeição e fica sempre querendo fazer, melhor e não consegue terminar nada. O prestativo é aquele que quer fazer tudo para agradar todo mundo e precisa da aprovação dos outros. O hiperrealizador, que só vê valor em si mesmo se fizer tudo.
A vítima, que está sempre, ai, coitado, sou sofredor, não consigo viver esse momento. O hiperracional, aquele que se protege de emoções, não sabe mostrar emoções e prefere pensar tudo de forma racional, não quer sentir. O hipervigilante, que está sempre atento a tudo, com medo de tudo, tudo vai ser uma ameaça. O inquieto, que está sempre tirando a atenção do principal e fazendo várias coisas diferentes para não focar no seu objetivo. O controlador quer fazer tudo, não quer deixar ninguém fazer nada e ele tem que assumir tudo a todo momento. O esquivo é aquele que procrastina. Ah, não vou fazer isso agora não, depois eu faço. Então esses são os sabotadores e eles estão ali ao contrário do sábio. O sábio busca o seu crescimento, o seu desenvolvimento, trabalhar a sua intuição, a sua perspicácia, a visão de como as coisas realmente são. Vou dar exemplos mais práticos aqui para vocês conseguirem entender. Eu estava lendo esse livro pela primeira vez em 2016 e eu lembro que eu tinha uma funcionária que ela estava tentando tirar a carteira de moto e não estava conseguindo. Eu já tinha tomado algumas bombas no exame de direção. E ela estava chateada porque aquilo era caro para ela, toda vez ela ter que pagar o exame. E ela estava muito apreensiva que estava indo fazer o exame naquele dia que ela veio falar comigo. E eu virei para ela e falei assim, ô Cida, eu tô lendo um livro, eu vou te dar uma dica aqui, você vai fazer um teste, depois você me conta. Um dos capítulos desse livro fala como ativar o seu lado sábio, em detrimento do seu lado sabotador. E naquele momento ela estava se sabotando, porque ela estava colocando um medo enorme dela tomar a bomba e ter que pagar de novo e onde é que ela ia arrumar o dinheiro que ela não tinha. Então ela ficava em alerta só pensando no lado ruim. E eu falei com ela para fazer um exercício. Quando ela estivesse quase na hora dela pegar e fazer o exame, ela ia sentar em algum cantinho, ela ia fechar os olhos, ela ia respirar fundo por 3 vezes e ia mexer os dedos dos pés de forma forte e pensando nos dedos dos pés. Ela ia estar com a cabeça pensando nos dedos dos pés. Gente, esse é um exercício extremamente simples, você pode não acreditar. Ela voltou para mim depois do exame extremamente feliz, falando que ela não entendia, mas o negócio tinha dado certo. Ela tinha feito a prova extremamente bem, sem medo nenhum. O que aconteceu? Quando ela fez esse exercício, a mente não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Então ela aliviou o pensamento sabotador e concentrou todo o seu pensamento numa sensação, num feeling mesmo, na textura dos pés. Então ela se concentrou naquilo. Quando ela foi fazer a prova, ela não estava em alerta por causa do medo. Ela estava numa sensação de tranquilidade. E aí ela fez a prova e veio me falar toda feliz. Então aqui a gente tem esses exercícios que são muito importantes. Você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, enfraquecer os seus sabotadores. Como é que você faz isso? Identificando o seu sabotador, percebendo que ele está agindo sobre você. Mais ainda, conseguir colocá-los de forma externa. O seu sabotador não é você. Você coloca ele como um personagem, você dá um nome para ele, é melhor ainda. Por exemplo, o seu crítico está te criticando o tempo inteiro, você vai fazer uma palestra e vai usar determinada roupa, determinado posicionamento, ele fica lá te criticando, falando no seu ouvido. Nossa, mas isso está ridículo. Nossa, mas você não poderia tentar fazer isso. Nossa, eles vão rir de você. Nesse momento que você consegue identificar que é o crítico, é o seu sabotador tentando te colocar de forma extremamente apreensiva, você vira para ele, identifica e fala. Se você pode até botar um nome nele, né? Igual o meu, por exemplo, eu chamo de mala sem alça. Você pode virar para ele e falar assim, ô seu mala sem alça, você não vai me interromper agora. Você já deu, já falou, pronto. Não quero saber, obrigada. Você coloca ele num lugar diferente de estar dentro de você. Quando você faz isso, você visualiza o mal que ele está te fazendo. Então, você identificar seus sabotadores, fortalecer o seu sábio, valorizando os seus 5 sentidos, olhando as coisas de uma perspectiva positiva, tendo empatia pelas pessoas, igual eu estava querendo dar um exemplo também. Quando você vai num parquinho e vê uma criança que você não conhece brincando, você sorri. Você tem empatia por aquilo. É uma criança, é uma coisa pura, livre de qualquer coisa, que te traz uma sensação de empatia. É a mesma coisa quando você vê cachorrinho, esses vídeos de cachorrinho, de gatinho. Você tem empatia
por aquilo. Então isso você está trabalhando o seu lado do sábio, onde você trabalha emoções, empatia, intuição, os sentidos, você valorizando isso, você trabalha com seu lado positivo. E o terceiro é fortalecimento do seu cérebro QP. Segundo o autor, nós trabalhamos a vida inteira só fortalecendo o cérebro sobrevivente. Quando você educa uma criança, a maioria dos pais fazem isso. Põe medo, não faça isso, fulano vai rir de você, não faça isso na frente de fulano que é feio, não, te cerceia o tempo inteiro, você está sempre em alerta. Enquanto que o seu cérebro do sábio, ele fica encolhido, atrofiado. Faça exercícios para desenvolver esse outro lado. São exercícios extremamente simples, que eu vou falar aqui para vocês agora. Por exemplo, você vai fazer uma refeição. Na hora que você for se alimentar, pare de pensar em trabalho, pare de pensar no problema da escola do seu filho, pense na comida. Pense e coma pensando na textura, tente identificar o alho, uma pimenta. Ative os seus sentidos. Isso é fortalecimento do cérebro QP. Vai tomar um café, sente a temperatura da xícara. Toma o café, não fica tomando café pensando um monte de coisa que você vai fazer. Esses são exercícios que ele indica para você estar sempre enfraquecendo os seus sabotadores e fortalecendo o seu sábio. Vai tomar um banho, não toma banho pensando em tudo que você tem que fazer daqui a pouco, não. Desliga a sua mente e pensa na temperatura da água, no sabonete, sente o cheiro do sabonete. Então ele fala para você fazer isso durante o dia inteiro, se dê esses momentos. E ele indica que você deve fazer 100 exercícios por dia. Toda vez que você for ao banheiro, lembre que para você fazer um exercício. Toda vez que você sentar no banco do seu carro, faça o exercício. Geralmente é menos de 1 minuto. Você respira 3 a 4 vezes e sente o que está acontecendo com o seu corpo e com os seus 5 sentidos naquele momento. O que acontece com isso? Você desliga a pressão, o sistema de alerta que está no seu organismo sempre funcionando. Você vai diminuir o seu lado sabotador sobrevivente e você vai estar fortalecendo o seu lado do cérebro QP, que é o seu sábio, e alcançando esse índice que ele fala no vórtice, de 75%. Ou seja, na hora que aparecer uma situação ruim, inesperada, desafiadora, você não vai ficar em pânico e fazer as coisas de uma maneira imediatista. Se você estiver na fase boa do seu cérebro, com a sua mente trabalhando a seu favor, você vai conseguir parar, respirar e alcançar melhores resultados. Olha que interessante, sobre o vórtice que a gente estava falando, o que o autor escreve. No vórtice positivo, você se sente naturalmente estimulado, sem muito esforço, como se estivesse voando com o vento a seu favor. Se você fica preso em um vórtice negativo, se o vento estiver contra, você ainda pode chegar ao seu destino, mas terá usado muito mais combustível e demorado mais. Então, se seu QP pessoal ou da sua equipe, você, que tem uma equipe, está abaixo de 75, você está desperdiçando muita energia lidando com aflições. Energia que podia ser usada para obter resultados. Então, como a gente falou no início, apenas 20% das pessoas e das equipes alcançam seu verdadeiro potencial. Então, o que a gente está trazendo aqui é que você preste atenção, faça lá o teste, descubra como você está hoje e entenda que o nosso cérebro é dividido em sobrevivente e desenvolvedor, como ele narra aqui. O cérebro humano está programado para desempenhar 2 funções primárias: sobreviver e se desenvolver. No modo de sobrevivência, seu cérebro sobrevivente toma o controle, procurando, antes de tudo, o negativo e os perigos para sua sobrevivência física e emocional. No modo de desenvolvimento, o cérebro QP procura oportunidades para crescer, descobrir, explorar, criar, sentir assombro e apreciação e chegar a seu potencial total.
Eu aqui, como consultora para empresas na área de gastronomia, trouxe esse assunto para que você, empreendedor, trabalhe sempre o seu lado sábio, abrindo sua mente para novas perspectivas, experiências, criatividade, intuição, empatia e abandone ou pelo menos preste atenção nas coisas que te sabotam, que te cerceiam, que te trazem para baixo, que te criticam e que te deixam inseguro quanto ao seu potencial e aquilo tudo que você pode realizar. Então esse foi o meu intuito com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora olha que legal. Toda quarta-feira, às 4 horas, eu estarei trazendo um assunto interessante e relevante para empreendedores, principalmente na área de gastronomia. Curta, se inscreva, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Um beijo!